Se você é um excelente profissional, mas mesmo assim você não consegue cobrar mais caro, tá com poucos clientes e suas redes sociais não trazem mais pessoas para você, o problema principal não tá no teu preço e muito menos que o mercado tá saturado. E se tu não acredita nisso, realmente você tá muito equivocado e ficar pensando nisso não vai resolver teu problema. O problema principal é que você ainda não conseguiu fazer o cérebro do teu cliente entender que você é a melhor opção possível para ele. E no vídeo de hoje eu quero te mostrar como você pode solucionar esse problema. Tem alguns erros muito simples que fazem você, mesmo sendo um excelente personal, cobrar muito barato. E mesmo cobrando barato, quando você mostra o preço, a pessoa acha caro e não fecha com você. E a maioria dos personagens acha que o problema é técnico, que precisa de mais cursos, mais pós-graduações, que precisa postar mais, que precisa postar com mais frequência. Mas tem um motivo psicológico gigantesco que você não tá vendo, que impede você de cobrar mais caro e de vender mais que seus concorrentes, mesmo cobrando mais caro. E não, já te adianto logo de cara que não é postar todo dia. Porque se você já fez isso, de postar todo dia e mesmo assim nada chega cliente, você sabe que não é esse o problema. Até porque postar por postar não vai te trazer resultado. Você precisa de técnica para isso. Ou até mesmo se chega um cliente para você, mas na hora de fechar ninguém fecha. O problema está bem na tua cara e tu não está vendo. Provavelmente você está errando no processo, em o que você entrega, como você entrega e como você mostra isso para o cliente. Pensa que o seu cliente ele não compra treino e dieta, ele compra outra coisa que você não está sabendo oferecer. Pensa que o seu cliente ele compra transformação, ele compra uma solução para um problema. Então, partindo desse pensamento, você não precisa de uma rede social com muitos seguidores para você vender. Até porque tem gente com muitos seguidores que não vende nada e pessoas com pouquíssimos seguidores que vendem muito. E qual a diferença dessas duas pessoas? Na técnica que está por trás disso. Entenda também que você não precisa estar na academia mais cara da sua cidade para ter clientes que pagam mais caro. Se você se comunica bem, se posiciona bem, o seu cliente vai até você. E muito menos você precisa de tráfego pago para conseguir vender mais. Até porque se teu conteúdo orgânico é ruim, não tem tráfego pago no mundo que salve um conteúdo que não presta. E se teu orgânico for bom, você consegue captar bastante cliente sem gastar um centavo do seu bolso. E falando nisso, eu quero deixar no final desse vídeo uma técnica que vai dobrar o número de clientes que você tem, sem gastar um centavo do seu bolso. O que eu quero falar aqui para você é que você precisa primeiramente aprender a vender. Isso vai te ajudar tanto na parte do presencial como no digital também. Até porque se você não está conseguindo vender nem cara a cara com o teu cliente, como é que você quer fazer isso pelo teu Instagram? Eu parto do princípio que você não precisa só mirar no digital ou só mirar no presencial. Os dois se complementam. E parto do princípio também que se você fez educação física, você quis ser personal, você gosta de dar aula, você gosta de fazer o treino com o aluno. Mas se você não sabe vender, você não tem clientes. Então, se você não me conhece, meu nome é Igor, eu sou personal, eu ajudo outros personagens a vender mais fácil, mais rápido e mais caro. Como com neurociência e técnicas de venda. Porque essa é uma lacuna que muito personal deixa em aberto. E isso é uma coisa que faz você não crescer dentro da profissão. Porque no final do dia não é sobre treino, não é sobre dieta, é sobre como você conduz o seu cliente da melhor forma possível para solucionar um problema que a gente trouxe e que você é a melhor pessoa possível para solucionar esse problema. E existem 5 motivos baseados em neurociência que fazem o teu cliente ver você como só mais um personal genérico ou como um personal que vale a pena investir. Então já anota para você não errar nunca mais, hein? Primeiro é a ancoragem de valor. Se você já começa falando do seu preço, você já errou aí. Se teu cliente compara preço antes da solução, você não vai vender. Se o teu cliente viu um valor alto antes da solução que ele vai receber, a venda já não vai acontecer. Motivo número 2, prova social inexistente. Você não tem o antes e depois, você não tem prova social de print de depoimento, você não tem prova social sua. Sem um resultado visível, o cérebro do teu cliente entende você como risco e não como solução. É aquele pensamento, se deu certo para outras pessoas, pode dar certo para mim também. Se isso não estiver visível para o teu cliente, a resposta é clara para ele. Não vou fazer, não vou comprar. Motivo número 3, autoridade genérica. Se você posta aquelas dicas soltas na internet, você é só mais um. Pensa que o cérebro presta muito mais atenção em algo que é específico e não em algo que é genérico. Você lembra um modelo específico do último carro vermelho que você viu na rua? Provavelmente não, porque tem muitos carros vermelhos rodando por aí. Agora, se você vê um carro amarelo, verde limão ou rosa choque, você lembraria da marca desse carro? Com certeza sim, porque essas cores não são comuns de ver por aí. Ou seja, se teu conteúdo é igual ao da multidão, teu cliente não vê você como diferente. Ele vê você como a maioria. Então entenda, não é o mercado que está saturado. É você que está sendo genérico demais. Motivo número 4, falta de um mecanismo próprio. Sem um método com um nome ou com uma lógica específica, exclusiva, você também vira mais do mesmo. E entenda que o cérebro
acha muito mais fácil pagar por algo mais caro, que é realmente exclusivo ou único, do que é genérico. E o motivo número 5 é você não ter um motivo para decidir naquela hora. Sem urgência, o cérebro do teu cliente sempre vai decidir adiar. Ainda mais quando o assunto é treino, a coisa que as pessoas mais adiam na vida. Então, em alguns casos, decidir exige um empurrãozinho extra. E se você não está fazendo esse empurrãozinho extra dentro da sua operação, você está perdendo cliente. Quer um exemplo prático? R$2.000 nesse fone é caro? Se eu falar assim, provavelmente você vai dizer que sim. Agora, se eu falar, esse fone está custando R$2.000 hoje, mas o preço dele convencional é 4.000, mas está na promoção hoje com 50% de desconto. Parece bem melhor, né? Bem mais atrativo, bem mais urgente de comprar agora. Quer um exemplo melhor? Esse fone está custando 2.000, mas o preço convencional dele é 4.000. E eu só tenho essa última unidade, porque está com 50% de desconto, então está saindo muito rápido. Bem melhor, né? Agora, dado tudo isso que eu te falei, como é que a gente pode solucionar esses problemas na prática? Isso que eu vou te falar agora serve tanto para o teu presencial como para o teu online, porque como eu falei, um complementa o outro. É assim que você consegue faturar 15, 20, 30, 40, 50 mil reais sendo personal. Parece difícil pensar nisso? Então, segue essas dicas. Primeiro problema que eu falei, ancoragem de valor. Então, sempre que você for falar o seu preço, antes de falar preço, você vai fazer o quê? Falar os seus entregáveis, o que está incluso, o seu método, a sua forma de trabalho, se tem avaliação, plano nutricional, acompanhamento via vídeo ou presencial, suporte, ajuste, tudo isso tem que ser falado antes do preço. Como se fosse um grande pacote que vai ter o valor somado no final. Entenda que o preço só aparece no final, nunca antes. Isso é uma regra. Segundo ponto, prova social. Ah, Igor, não tenho aluno com antes e depois. O que eu posso fazer? Se tu não tem um antes e depois de aluno, posta um antes e depois teu. Se você não tem um antes e depois teu, posta print de depoimento de aluno. Ah, Igor, mas meu aluno nunca falou nada. Então peça, pergunte como está sendo o atendimento. E use esses prints tanto para você postar nas suas redes sociais, como para você mostrar para os seus clientes que vão estar em reunião com você. Ah, Igor, mas eu não faço reunião com cliente. Eu mostro o preço no WhatsApp. Já é um puta erro que você está fazendo. Cliente perguntou o preço, em hipótese nenhuma, fala isso lá no salão de musculação. Isso é uma regra básica de quem é meu aluno de mentoria. Preço não se fala dentro de academia. Você chama seu cliente para uma reunião, ou para uma call de vídeo, ou até mesmo para uma ligação, e lá você vai falar o que eu já falei no tópico anterior. Tudo que está incluso para no final falar o preço. Ao invés de você dar uma dica de treino como qualquer outro personal vai dar, que tal você trocar uma dica genérica de todo personal, que é exemplo, como melhorar seu agachamento, por 2 formas de você melhorar seu agachamento seguindo o meu método, ou 3 estratégias exclusivas do meu método para solucionar X problema. Isso liga seu conteúdo a uma estratégia exclusiva sua e não uma dica genérica. Isso sim passa percepção de valor no que você faz. Outra solução, falta de mecanismo próprio. Essa é a parte mais fácil. Entenda que você não vende consultoria de treino, porque consultoria de treino todo mundo vende quando todo mundo faz igual. Qual vai ser a régua de comparação? O preço. E aí a pessoa sempre vai comprar do mais barato. Agora, quando você tem um método exclusivo seu, mas como é que eu vou fazer isso? Vamos supor que seu nome seja João da Silva Sauro. Que tal batizar seu método de método JSS? Difícil? Não. Ou método seca-barriga. Não precisa ser nada complexo. Precisa ter um nome e uma lógica visível para o teu cliente entender que aquele método soluciona um problema. E o último problema que eu falei era de você não ter nenhum motivo para decidir na hora, né? E como você pode solucionar isso? Cria uma urgência real. As últimas 5 vagas disponíveis. Ou bônus para as 10 primeiras pessoas que fecharem. Último horário disponível. Lembra do exemplo do fone que eu falei? É basicamente isso. Você não precisa inventar nenhum prazo falso, mas você pode delimitar isso. As 10 primeiras pessoas compram com 50% de desconto, 30% de desconto. Ou as 10 primeiras pessoas ganham alguma coisa. Criatividade é sua. Tem diversas formas de você fazer isso. Se você não está fazendo, é por isso que você não está conseguindo fechar cliente. Isso sim faz você ser um personal muito mais valorizado do que a grande maioria. E é por isso que muito personal não consegue cobrar mais caro, porque eles não fazem isso, que é o básico. E com certeza tudo isso que eu te falei aqui já vai te ajudar a melhorar seu faturamento. Vai te dar muito mais clareza e muito mais possibilidade de colocar mais dinheiro no seu bolso. Porque personal que ganha bem não se posiciona como um prestador de serviço, se posiciona como empresa. E a dica extra que eu vou deixar aqui para vocês é uma técnica que eu chamo de técnica da duplicação, que você vai fazer o quê? Vamos supor que você tem 4 clientes de consultoria online ou de personal. Você vai mandar uma mensagem para esses clientes dizendo que, pensando no tempo de trabalho que a gente já tem junto, eu quero valorizar você porque eu estou abrindo uma nova oferta para novos alunos, aonde cada aluno que entra agora vai ganhar acesso em dobro à minha consultoria online. Então, como a gente já trabalha junto, eu entendo que você também tem que fazer parte dessa oferta. Então, agora eu estou liberando um bônus para você, que você pode colocar outra pessoa para treinar, que você pode colocar outra pessoa para ter um acompanhamento online comigo por 30 dias, por 45 dias, não sei, o prazo você vai delimitar. E dessa forma, você consegue mais um aluno de graça, sem gastar um centavo com tráfego pago, sem fazer conteúdo. E por que isso funciona tão bem? Primeiro ponto, se você pede só para o teu cliente te indicar alguém, fica chato,
fica com aquela venda velada. Ninguém gosta disso. Agora, quando você fala que seu cliente ganhou um bônus, porra, eu tô pagando por um e ganhando 2, maravilhoso. Ele fica feliz, você consegue um pós-venda maravilhoso, consegue mais retenção por causa desse bônus que você liberou, e a outra pessoa que recebeu o treino não é uma propaganda que ela viu da internet que ela vai querer pular imediatamente, e sim uma indicação de alguém que ela confia, de alguém que ela gosta. Tem total diferença no discurso, concorda? E isso com o tempo você pode repetir esse processo e aumentando cada vez mais seus clientes. Isso é apenas uma das técnicas que eu ensino no Personal Venda Mais, que é o meu treinamento para personal trainer que quer vender mais fácil, mais rápido e mais caro. Como eu te falei, tudo tem processo, tudo tem fases, tudo tem horas para ser implementado. E se você ainda acha muito confuso as coisas, não sabe o passo a passo, não sabe a hora certa de aplicar as coisas, não sabe a hora certa de aplicar determinada coisa, determinado objetivo, determinado vídeo, determinada estratégia, não sabe como captar cliente, não sabe como vender, não sabe como falar com seu cliente, não sabe como sair do seu faturamento atual e chegar a ganhar 15, 20, 30, 40, 50 mil reais sendo personal, então, primeiro ponto, que você precisa me seguir nas redes sociais para você não perder nenhuma dica, que lá eu dou dicas diárias de como você vender mais fácil, mais rápido e mais caro. E o segundo é que você precisa conhecer o treinamento Personal Venda Mais na descrição desse vídeo ou em algum link logo aqui abaixo.